comentar com você, torcedor e torcedora do São Paulo, torcedor e torcedora do Corinthians, sobre essa vitória enorme do Tricolor para cima do Timão. Nesse grande clássico, né, do futebol brasileiro, né, gente? Muito aguardado, né? Muito esperado. O que a gente viu na partida de hoje foi um São Paulo que deu a entender para o seu torcedor que muito do que foi dito, foi conversado aí, né, sobre que seria tudo diferente nessa temporada. O Sobredia, né, mostrando muita confiança, inclusive, em alguns momentos, tal. Enfim, este era o jogo, né? Para mostrar se de fato aquelas narrativas todas tinham algum sentido. O São Paulo sai vencedor em relação a essas narrativas, porque o São Paulo conseguiu uma grande vitória contra o Corinthians, jogando de uma maneira extremamente inteligente, na maior parte das vezes, buscando os erros do Corinthians dentro de campo, né? O São Paulo mandou na partida, atuando dessa maneira. Embora no primeiro tempo tenhamos tido ali um certo equilíbrio das ações, até acho que num ou outro momento ali o Corinthians foi melhor do que o São Paulo, mas o fato é que o São Paulo parecia estudar o Corinthians o tempo inteiro. E o resultado disso foi aplicado no segundo tempo, porque se em campo os jogadores estudavam a equipe do Corinthians, no banco de reservas o Sobredia também estudava a equipe adversária. E a qualidade da conversa no vestiário foi praticamente tudo o que o São Paulo precisava para conseguir vencer essa partida. O São Paulo vem melhor para o segundo tempo, né, muito mais atento aos erros cometidos pelo Corinthians, trabalhando em cima das falhas, sobretudo pelo lado do campo da equipe do Corinthians, trabalhando na desatenção, né, dos jogadores da primeira linha do time do Corinthians, e conseguiu, portanto, uma vitória em cima do erro, que também é uma grande vitória, porque não precisou propor jogo o tempo inteiro, porque o adversário possibilitava que o São Paulo jogasse no erro. Foi precisamente aquilo que o São Paulo fez. Um jogo grande do Tricolor, enquanto o Corinthians deixou muitas dúvidas para os seus torcedores. Gente, bora lá. Pedir para você deixar o like antes de seguirmos aí com essa conversa. Deixa o like, é importante para o canal. Você que é corintiano, você que é São Paulino, é muito importante. Também deixar claro que eu comecei esse vídeo um pouco tarde, né? Porque tivemos uma interrupção de energia aqui e eu perdi 10 minutos da partida, precisei recorrer aqui para assistir os 10 minutos aí que faltaram, né? Então, vamos lá, deixa um Pix também, se você realmente puder, de qualquer valor, para dar uma força aqui para o canal. Este canal está precisando da sua força. Se você puder, deixa um Pix de qualquer valor. A chave para o Pix estará no comentário fixado. Muito obrigado por essa enorme generosidade de sua parte. Vamos lá, ó. Vamos lá, gente. Primeiro, do ponto de vista do Corinthians, tá? Do ponto de vista do Corinthians, é muito importante ter claro uma coisa. Nada está perdido, gente. Calma. Foram 10 vitórias na sequência e teve ali a perda da invencibilidade justamente no clássico contra o maior rival aqui do futebol, aqui de São Paulo, gente. Não tem nada, nenhum problema nisso. Claro que tá todo mundo chateado e tal, mas vamos deixar essa chateação para cima do que foram, assim, para cima do que foi esse resultado, do que foi uma ou outra atuação dos jogadores, do que foi também, na minha opinião, a atuação do técnico, que foi mal, né? Mas nada está perdido, tá? É muito importante ter isso claro. O Corinthians é um time muito forte, na minha opinião, e hoje falhou em alguns aspectos, tal. Mas foram falhas, né, que se concretizaram num jogo. Por certo que um jogo grande, mas paremos e vamos recordar, né? Lamento aí, desculpe-me, que na temporada passada, quando o Corinthians conseguiu todas aquelas vitórias, algumas delas também foram em jogos grandes, tá? Então vamos se acalmar, nada está perdido. Não é para ficar jogando pedra em todo mundo neste momento, tá? Você tá chateado, você tem toda razão para isso, mas vamos nos acalmar, tá bom, gente? Bom, diante disso, dito tudo isso, deixa eu comentar aqui. Na minha opinião, eu tenho uma preocupação com o Corinthians. Num certo dia eu estava conversando, inclusive, com um membro ali do canal, do grupo do WhatsApp do canal, né? Na verdade, o único corintiano que tem lá no grupo, né? Então, se você é corintiano, vire membro do canal para entrar no grupo, lá dar uma força ali pro meu amigo, a quem eu mando um abraço e tal. E eu falava, eu tenho uma preocupação com o Corinthians, que é com o Ramon Dias, que ele é um técnico que, ele geralmente não, assim, quando a equipe precisa, nem sempre ele consegue contribuir. E não somente ele, mas também o filho dele, que praticamente é um auxiliar, quase um técnico, né? Em alguns momentos, eu acho que essa comissão técnica tem sim muitas limitações, mas é possível caminhar com essa comissão técnica, né? Dá para levar, sim, né, essa temporada com o Ramon Dias, né? Mas é muito importante que isso fique muito claro, né? Ou você decide fazer que é o Ramon ou não, né? Agora, né? E paremos de ficar, portanto, aí
detonando o Ramon o tempo inteiro. Então, de antemão, já estou falando aqui, na minha opinião, eu não confio na comissão técnica do Corinthians, embora eu acredite que seja possível, com essa comissão técnica, o Corinthians ter alguns frutos importantes na temporada. E por que eu acredito nisso? Acredito nisso por causa do time do Corinthians e por causa de quem em especial, por causa de um jogador que para mim é muito importante nesse Corinthians e é o responsável muito mais do que o Ramon Dias por ter montado essa equipe do Timão, né, e tê-la feito jogar, que é o Garro, tá? O Garro hoje esteve ausente e fez muita falta. Por mais que o Coronado seja um jogador importante, interessante, ele não é o Garro. E vou dizer mais, acho que o Corinthians precisa sim de mais um meia. Luciano Acosta, que o Corinthians aí está especulando, já esteve especulando, né? Era um jogador extremamente interessante, era um jogador para fazer diferença nesse meio de campo do Corinthians hoje, que não tinha o Rodrigo Garro, porque o Coronado talvez não seja mesmo esse jogador que todo mundo espera. Talvez seja um jogador interessante para jogar com outro grande jogador, mas se depender dele, não vai funcionar. Quando a equipe depende do Garro, a equipe funciona porque ele entrega. Quando a equipe depende do Coronado, ele não vai entregar, ele não entrega, tá? Agora, quando ele jogar com o Garro, né, ou com outros, enfim, quando o time já estiver ganhando, ele entrar no segundo tempo, aí ele pode perfeitamente funcionar. Mas não espere que ele seja o cara para levar essa equipe para as vitórias. Ele não é esse jogador, tá? Falando sobre as atuações, acho que o Ramon errou em algumas substituições, né? Teve uma leitura de jogo muito ruim. Acho que dentro de campo, olhando para as atuações, o Depay fez a pior partida dele desde quando chegou ao Corinthians. Impressionante como estava ausente dentro de campo, né? O Yuri Alberto, a mesma coisa, né? Voltou aquele tempo, né? Antes do Garro fazer o jogar, né? E algo importante, tá? Não entendi por que, né, que o Palácios não entrou nessa equipe hoje ali naquela lateral esquerda. Bidu, gente, e Mateuzinho, não dá, não dá. Olha, o Corinthians precisa cuidar dessas laterais, gente. Não dá para levar, não dá para ser competitivo, né, com dois jogadores no lado do campo tão frágeis como são o Matheus Bidu e também o Mateuzinho. Os dois Mateus do Corinthians são realmente muito ruins para marcação. Agora, são assim há muito tempo, né? E há muito tempo que o Corinthians precisa se preocupar em contratar laterais, mas não está contratando, tá? O Corinthians perdeu um lateral, que foi o Fagner, e ainda assim não buscou mais um lateral para a direita. Maná, se fosse tão bom assim, estaria jogando no lugar do Mateuzinho, e não está, né? Porque também ele, né, não está aproveitando as oportunidades que recebe, tá? Bom, dito isso, acho que a defesa do Corinthians hoje, acho que o Kaká, sabe, acho que ele falhou, mas eu respeito a leitura de quem acha que ele não falhou naquela jogada do gol, tá? Quanto ao São Paulo foi um coletivo que funcionou muito bem, e acho que isso é fruto do trabalho do Zubedia em especial. O Oscar, a gente voltando, né, fazendo gol, né? Oscar ganhando bola no meio de campo, né? Oscar jogou muita bola, tá? Luciano saiu, eu entendi e gostei da substituição, mostra que ele, realmente, o Zubedia não está realmente desatento para essa questão de manter o Luciano como titular absoluto em todos os momentos, né? Embora o Luciano não estivesse jogando mal também, tá? Mas eu acho que isso foi um sinal importante do Zubedia de como pode ser essa temporada do São Paulo. São Paulo, quando precisa do Lucas, o Lucas vai lá e entrega, né? De cabeça, o que também mostra os limites dessa defesa do Corinthians, né? Gostei muito dessa atenção do São Paulo a esses laterais lamentáveis do Corinthians. E vou dizer uma coisa para você, tá? Vou dizer uma coisa. O Ender chegando para o São Paulo. O Ender vai ter que jogar bola, tá? Porque o Enzo Dias joga muito, hein? E eu já falava isso quando ele foi contratado. Lembra que muitos foram lá na... Você que está duvidando do que eu estou falando, vai lá no vídeo. Vocês vão ver as críticas que me fizeram quando eu disse que o Enzo Dias poderia ser um jogador importante para o São Paulo, tá? Poderia ser um reforço importante para o Tricolor. Gostei muito do São Paulo hoje, da primeira linha. Gostei muito do Pablo Maia também, tá? Acho que assim, não dá para ver muitos defeitos hoje nessa equipe do São Paulo, não. Porque ela foi um coletivo que funcionou muito bem, fruto de uma capacidade do técnico de entender o que era o seu adversário. Acho que foi uma vitória dos jogadores que assumiram em campo uma responsabilidade que foi muito bem atribuída a eles por um técnico que também fora de campo fez um trabalho muito significativo para essa vitória. Um resultado importantíssimo para o Tricolor, que dá muito perfil para a equipe, que gera padrão de competitividade para essa equipe e que dá confiança para alguns jogadores, como o próprio Oscar, né, que voltou da China e jogando muita bola, né, o Enzo Dias, que cada vez está melhor, né, e outros jogadores também. Gostei, volto a repetir, do Pablo Maia, tá? Que, na minha opinião, pode ter a melhor temporada dele. Por que não, né? Olhando para como se desenha esse São Paulo
de 2025, o Pablo Maia pode ter a melhor temporada dele no tricolor do Morumbi. Então, acho que o resultado foi justo. No segundo tempo, o Corinthians não existiu. No segundo tempo, o São Paulo dominou completamente as ações, ainda que com um percentual de posse de bola menor, ainda que jogando, porque assim também se joga, né? No erro do adversário na maior parte do tempo, ainda que adotando na maior parte do tempo, sobretudo no segundo tempo, né, o modelo defensivo especulativo. Foi um partidaço do São Paulo, gente, tá? E os 3-1, na minha opinião, chegou até a ficar barato. Lamento para o torcedor corintiano falar isso, mas é o que eu vi nessa partida, tá? Grande vitória do Tricolor, mas para o Corinthians, sinceramente, paremos com essa história que tá tudo perdido, que não está não. O trabalho é muito bom, apesar de tudo, né? E esse time é bom demais. E na minha opinião, entra na temporada de 2025 para ser muito competitivo também, né? Apesar das laterais, né? Mas pelo menos em condição aí de ganhar alguma coisa importante. Agora, o São Paulo, se continuar com esse conjunto, com a qualidade desse esquema tático aí, a gente pode esperar também algo muito importante do Tricolor nessa temporada, tá? Esperemos que as coisas funcionem muito bem para as duas equipes, amigos e amigas. É isso.